Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. De acordo com a investigação, empresas de fachada emitiram 4 bilhões de reais em notas falsas para um grupo de companhia do ramo de sucata. Fluminense e Flamengo abrem às 9 da noite de hoje no Maracanã as oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Champions League, às 4 da tarde, Internacional e Milan se enfrentam em Milão num clássico que vale vaga na final. A Inter chegou ganhando o primeiro jogo da semifinal por 2-0. Amanhã, Manchester City e Real Madrid fazem a outra semi da Liga dos Campeões da Europa. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11h04, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você, com muita discussão, a preparação para o Derby 205, domingo, 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Torcedores já fazendo os seus palpites, os seus prognósticos, torcedor da Macaca meio preocupado, torcedor do Guarani confiante para o jogo, e a gente vai trazer todas as informações e tudo que cerca esse grande clássico, claro, com transmissão aqui na CBN Campinas, com programação especial no próximo domingo para você também não perder nada do que vai acontecer lá no estádio Moisés Lucarelli. E a gente começa com os principais destaques do dia. Começando com o destaque da mandante da partida, a mandante do Derby 205, a Ponte Preta. Muito bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Rafael Pio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Eu tava olhando ali no vídeo, eu tô um pouco torto. Você tá muito torto. É, eu sei. Você tá completamente fora de esquadro. Eu sei. Aliás, um grande abraço pro Fora de Esquadro, que é ouvinte da CBN, amigo lá do Charutinho e toda a turma dele, que acompanha o CBN Esportes, o Arena e toda a programação da CBN. Fora de Esquadro é o apelido dele? É o apelido dele. Rafael, Ponte Preta divulgou as informações dos ingressos para o Derby de número 205. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, preços, horário de bilheteria, vendas online, sócios torcedores para retirar os ingressos, todas as informações aqui no CBN Esportes. Dentro de campo, a Macaca começa a preparação para o clássico contra o Guarani. É claro, pressionada até por conta da colocação em que está na tabela da Série B, e também por conta dos últimos resultados. Lembrando que a Ponte vem de derrota na competição, perdeu por 3-0 para a equipe do Londrina. As dúvidas do Derby do lado da Ponte: Edson e Eliel. Será que eles estarão em campo ou não? Só o tempo vai dizer. São as dúvidas na semana de Derby. E o outro lado do clássico? E o Guarani? Como está a preparação do Bugre? Hoje ainda terça-feira, tem muita coisa para acontecer ainda, mas não tem jeito. A semana de Derby, ela é diferente, Júlio Nascimento. Bom dia, Julião. Bom dia, Pio. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Assim como mistérios na Ponte, o Guarani também tem as dúvidas para o clássico de domingo. E a principal é o Bruno Mendes. Ele estará ou não apto para a partida. O jogador está entregue ao departamento médico, assim como Alan Santos e Diego Porfírio. Aliás, atualizações envolvendo o lateral esquerdo do Guarani e a suposta participação no esquema de apostas esportivas no ano passado, quando ainda estava no Curitiba. Daqui a pouco, no Boletim do Bugre, eu vou detalhar e atualizar o torcedor
sobre a situação e a investigação do Ministério Público de Goiás. Pio. É uma notícia realmente, como disse o Júlio aí, com atualização e não é uma atualização muito boa, né? Infelizmente, pelo menos aquilo que vem à tona nesse momento. Aliás, notícias que estão movimentando também cada vez mais o futebol brasileiro e tem novidade, né, Fábio Chaib? Bom dia, Fabião, hoje em loco. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, Lupe, bom dia, Carlão. É isso aí, desdobramentos da operação penalidade máxima, né? Que investigação de apostas de jogadores em ações ilícitas no futebol. O América Mineiro, ontem, no final da tarde, anunciou a rescisão de contrato com Nino Paraíba. Ele está envolvido, ainda não é nada certo, mas seu nome foi envolvido nessas esquemas de apostas. Então, em comum acordo, Nino Paraíba, lateral direito, acertou a saída do América Mineiro ontem no final da tarde, viu, Pio? Que coisa, Carlão de Freitas. É semana de derby, claro, a gente vai falar muito disso, mas cada vez mais vão surgindo aí os nomes. Atualização em relação ao Porfírio, que hoje veste a camisa do Guarani, mas enquanto ainda era jogador do Coritiba. E Nino Paraíba, que já desfilou pela lateral direita da Associação Atlética Ponte Preta. É verdade, Pio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Você sabe que cara, meio que é diferente quando a gente se depara com esse noticiário, mas envolvendo jogadores que não passaram por Campinas, né? Mas aí quando vem o Júlio e fala sobre Diego Porfírio, aí você liga a televisão e se fala do Didi, né? Que jogou no Guarani, né? Tá lá no Avaí, tá afastado também. Nino Paraíba, que foi bem na Ponte, participou do time vice-campeão paulista em 2017. É triste, né, cara? Triste, muito triste. A gente que ama futebol, nós temos as nossas paixões, os nossos ídolos, sabe? É muito triste, realmente. Então, para mudar um pouco esse astral, o Júlio falou em mistérios, eu já puxei aqui Jorge Mateus. Não há disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Não há disfarce. E esse desejo Olha lá, o Valmir tá indo embora. te revelará em um simples gesto qual será a sua intenção. Então, pra gente mudar um pouco a prosa, um pouco pesada em relação às apostas, vamos falar de romantismo com Jorge Mateus, usando aí a palavra que Júlio disse na abertura, mistérios envolvendo o derby. Mistérios. Aliás, eu, desde que comecei a trabalhar na imprensa campineira, não me lembro um único derby que não teve mistério. Mas agora, Rafael Pio, todo dia é um mistério, né? É verdade. A gente não tem mais aquele... O Ziriguidum não consegue mais não consegue mais ver o treino, não consegue... Bem lembrado, Antônio Lupe. Não consegue conversar com o atleta, Com fazer o atleta. um questionamento. Eu diria que você pegou o melhor gancho nesse momento. Aliás, é um pra poder dar assunto, aquela agora falando sério, criticada. Não, mas Correta. a gente... mas... Não, ué. mas agora falando sério, esse assunto, e principalmente envolvendo a Ponte Preta, é um assunto que a gente tem que abordar com muita seriedade. A Ponte está indo por um caminho envolvendo. Não estou falando porque é semana de derby, porque o time está mal na Série B, mas o caminho da Ponte Preta, envolvendo isso que o Lupe disse também, porque eu acho que se encaixa mais a Ponte Preta, né? Se encaixa essa coisa de não divulgar, de só divulgar o que interessa, tal. O caminho da macaca é um caminho tortuoso, infelizmente. Não, gente, é um negócio que eu acho que profissionalizar é muito importante. Não tem como ser como era antigamente, né? Que o jogador tava passando ali na frente da sala de imprensa, a gente puxava o atleta, ele entrava na sala, ficava resenhando, entrevistava 2, 3, 4 por dia. Acho que não precisa ser assim, ok, da assessoria de imprensa determinar um atleta, 2 atletas por dia, que seja um por dia, enfim. Acho que isso passa pela profissionalização. Até porque a gente tá falando de Campinas, que não tem nem de longe o número de profissionais que tem lá em São Paulo. Mas imagine, em São Paulo, se for deixar todo mundo, cada um entrevistar o que quer, os jogadores vão ficar 3 horas depois do treinamento ainda lá. Então eu acho que tem que existir uma agenda. Agora, você não deixar a imprensa acompanhar parte do treinamento, a imprensa diretamente entrevistar o jogador, isso é um absurdo, porque assim, a gente só passa coisa pra torcida.
Aí a gente é obrigado, Lupe e Júlio, que estão fazendo o papel de repórteres, a editar sonora de perguntas que são feitas pela assessoria de imprensa. Não dá, Julião. E às vezes essas perguntas não vão incomodar, né? Porque um dos trabalhos nunca do vão. jornalista é ser oposição também, né, Pio? Justamente para extrair mais informações e detalhadas informações. Então, por exemplo, a ausência do Diego Porfírio, que havia sido liberado para treinar na semana passada, e aí de repente volta a sentir um desconforto muscular justamente na semana em que o nome dele passa a ser colocado em investigação no Ministério Público. Enfim, tudo isso gera espaço para o torcedor pensar muita coisa. E quando você acaba afastando a imprensa, você tira a possibilidade também da imprensa esclarecer essas dúvidas. Porque quando nós estamos presentes em entrevistas coletivas, por exemplo, após os jogos, nós somos limitados ao número de perguntas. Até citando esse próprio exemplo, né, quando o Bruno Pivetti foi questionado sobre isso. Ele se esquivou, falou de maneira genérica sobre o escândalo das manipulações esportivas, e aí você não tem a chance, de repente, de acrescentar mais uma pergunta. Então, tudo isso afasta realmente o torcedor, né? O torcedor, ele fica refém só do trabalho de comunicação do clube, que às vezes vai fazer aquilo que convém, né, Pio? E dificilmente vai fazer um questionamento ou uma reflexão mais crítica em cima do momento do clube, seja ele bom ou ruim, né? Eu acho que não existe em nenhum momento a provocação para os atletas, sabe? E aqui, de novo, gente, cabe um pedido, né? A Thiaguinho, a Paulo Santana, a Vitor Rede lá no Guarani, tem um pessoal novo lá também que tá trabalhando, né, Lupe? Um pedido, porque assim, vocês são jornalistas, vocês são da comunicação, vocês têm que mostrar para as diretorias a importância de liberar a presença da imprensa. Vocês sabem dessa importância. Então cabe aqui esse pedido mais uma vez, e às diretorias também, gente. Ninguém vai aí para prejudicar. Se vocês não têm a estrutura suficiente para orientarem os seus atletas e achando que imprensa vai prejudicar, por exemplo, o trabalho de vocês, eu acho que tá faltando uma consciência aí para poder fazer melhor esse trabalho. A comunicação, ela faz parte, inclusive, Antônio Lupe, do patrocínio. O patrocinador quer a imprensa, o patrocinador quer a IPTV, quer a Band, quer a TVB, quer a VTV, quer os sites, quer o pessoal tirando foto para que possa aparecer. Se não, não tem imagem. Vai aparecer o quê, o patrocinador? Exatamente. E aí impacta justamente na questão financeira, né? Mas é uma questão... Aí qual vai ser a justificativa? Ah, mas todo mundo tá fazendo isso. Cara, mas assim... Seja diferente. É como diria minha mãe, né? Você não é todo mundo. Ah, verdade. Essa frase, ela era colocada num outro contexto, na verdade, né, Carlão? Que era quando a gente queria sair, queria falar, mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. E até pro jogador, Pio, o jogador hoje... Exatamente. Ele gosta. Pro jogador é importante, porque a carreira de atleta, o atleta que vai aparecer na televisão e tal, vai dos 18 aos 35, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas a média é 18 aos 35. E com todo respeito, você tem esse tempo para aparecer. Se você não aparecer nesse período, e se você não for um jogador de um nível altíssimo, você nunca mais vai aparecer. Vai aparecer em momentos esporádicos, tal, uma memória, coisa e tal, mas você não vai aparecer mais. Não vai aparecer mais. Então, é um momento até de saber usar a imprensa. Jogador não sabe usar a imprensa, dirigente não sabe usar a imprensa. Eles acham que nós somos inimigos e, sinceramente, eu não consigo enxergar a minha profissão como um inimigo do entrevistado. E tem um outro detalhe que sobra para o jogador também, porque assim, o que a gente acaba vendo? O bruto, que é o jogo. Ou seja, vamos pegar aí um exemplo, aquele volante que entrou no Guarani, que eu até votei Lucas Bueno? Não, o Lucas Bueno entrou como titular, o Lucas Araújo. Matheus Bueno. Matheus Bueno e Lucas Araújo. Lucas Araújo, que entrou no decorrer do jogo e eu votei nele como o pior em campo. Mas assim, às vezes o cara treina bem e vai pro jogo. Aí chega no jogo ele não consegue bem. Aí a gente tem só o que a gente Exatamente, a gente fala, mas no treino o problema dele é o jogo, ele precisa se integrar, se inteirar um pouco mais do jogo, porque nos treinos
Agora, eu não vou dar minha cara a tapa pra chegar aqui no microfone potente da CBN e defender um jogador sem eu ver treino. Mas por que o fulano tá jogando? Não sei, aí tem que perguntar pro técnico. É isso, meus amigos. Mande sua mensagem para o 19991869070. Participe com a gente através do nosso WhatsApp ou no youtube.com/CBN Campinas, também lá no chat. E hoje começam os jogos da volta, tão esperados da Champions League, Fábio Chay. Exatamente, Rafael Pio. Terça-feira é dia de clássicos pelo Brasil e pelo mundo também. Na Itália, a Inter de Milão recebe o Milan fazendo o clássico de La Madonnina e decidem uma vaga na grande final da Champions League. Hoje sairá o primeiro finalista da Liga dos Campeões. O outro jogo é amanhã, entre Manchester City e Real Madrid. E à noite no Maracanã, o Fluminense recebe o Flamengo, abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor de Fernando Diniz encara o Flamengo de Sampaoli na primeira partida, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É um jogão, hein, Pio? E tem técnico novo pela América do Sul, viu? Uruguai. É louco? O Uruguai anunciou o seu novo comandante, é louco. O argentino Marcelo Bielsa acertou com a Celeste depois de algum tempo. Estava negociando, acabou acertando. Bielsa assume o cargo até o final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Uma renovação automática possível caso classifique para o Mundial, viu? Muita coisa pra gente discutir no CBN Esportes, que já está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Trânsito. Onze horas 21 minutos. O sorriso de Thaís Azevedo está diferente. Eu quero, antes do boletim, te perguntar: por que, Thaís? Tô sentindo uma áurea boa, melhor, assim? Algum motivo especial? Bom dia. Bom dia para você, Rafa, para todo mundo. Rafa, o motivo, né? Vou entrar de férias a partir de amanhã. Volto dia 29, então não é umas férias assim muito compridas, mas vai ser bom, né? Para viajar, descansar um pouco. Que coisa boa, né? Eu senti que tinha. Então, digamos que esse é o último boletim antes das férias. Isso, Rafael, que bom que você não demorou para me chamar, então, né? Hoje foi para te liberar logo. Mas e aí, Isso. condições são boas? Bom, vamos lá, Rafa. Ali pela Avenida Júlio Prestes tem aquele trânsito ali por conta das obras, sentido centro, desde a Lagoa do Taquaral, passando o Balão do Bela Vista, até a Rua Araraquara, motorista perde tempo. No sentido rodovia Dom Pedro, aí o ouvinte reduz a velocidade somente no semáforo ali da Rua Padre João Francisco de Azevedo.
Outro ponto com lentidão é a Avenida Orozimbo Maia, pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva também tem trânsito carregado pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Rafa. Thaís Azevedo, boas férias. Conhece Itu, Thaís Azevedo? Conheço, claro. Itu tem coisas boas, né, Fábio Charles, para passar férias. Itu é uma bela cidade. Admirador, confesso, de Itu. Ei, que coisa boa. Aproveite as férias, tá? Até a volta. Muito obrigada, Rafa. Vejo vocês dia 29, então. Até lá, 11h23. Nós somos muitos, nós somos fortes, nós somos a enfermagem. Homenagem do Corém São Paulo aos profissionais de enfermagem. Tem aí o dia D de arrecadação da campanha regional do Agasalho 2023, sábado, dia 20 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. São centenas de postos de arrecadação para você doar e ajudar quem mais precisa. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Colabore com a defesa do SESC e do SENAC. Uma lei em tramitação no Senado Federal propõe retirar 5% dos recursos destinados ao SESC e ao SENAC para a Embratur. O corte, se aprovado, ameaça o trabalho que as duas instituições realizam em benefício de milhões de pessoas no Brasil há mais de 75 anos. Siga as redes sociais do SESC e apoie com sua assinatura na petição pública. SESC São Paulo. CBN Esportes Campinas. Onze e 24, vamos falar dos clubes da capital e mais o Peixe, que está vivendo um bom momento, o Santos, hein? As informações com Vinícius Moura. A semana será de jogos na Copa do Brasil para os grandes do futebol paulista. As 4 equipes entram em campo amanhã, em duelos de ida da fase oitavas de final. O Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro às 7 da noite. No mesmo horário, o Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza no Allianz Parque. Às 8 horas, o São Paulo enfrentará o Sport na Ilha do Retiro. Às 9h30, o Corinthians duela com o Atlético Mineiro no Mineirão. O Peixe jogará contra o Bahia uma semana depois de ganhar do Tricolor por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Naquela partida, David Washington anotou seu primeiro gol como jogador profissional. No fim de semana, ele voltou a marcar, dessa vez contra o Vasco em São Januário. David Washington tem somente 17 anos de idade. Ele ganhou a titularidade no Santos com a ida de Marcos Leonardo para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. David Washington subiu para o futebol profissional em fevereiro, depois de disputar a Copa São Paulo. Palmeiras e Fortaleza, um confronto inédito na Copa do Brasil. Todos os jogos registrados entre esses times na história foram disputados no Campeonato Brasileiro. Alviverdes e Tricolores fizeram 8 jogos desde 2019, com 4 vitórias do Palmeiras, 3 do Fortaleza e um empate. 2 das 3 vitórias do Leão do Pici neste período foram sob o comando do atual técnico do Fortaleza. Juan Pablo Vojvoda comandou o time nos 2 jogos que o Leão do Pici superou o Palmeiras no Brasileirão 2021. O treinador palmeirense Abel Ferreira poderá contar com o retorno do volante Zé Rafael e do lateral esquerdo Joaquim Piquerez, que cumpriram suspensão no fim de semana contra o Bragantino. O adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil é o único time que não disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Sport eliminou o Curitiba na fase anterior. A equipe é comandada por Enderson Moreira. Na Série B, o Sport tem 2 vitórias em 4 jogos. O São Paulo contará com o retorno do volante Rodrigo Nestor e Rafinha deve ser o titular na lateral direita. Já o Corinthians duelará contra um dos melhores elencos do Brasil. O Atlético Mineiro aparece na 6ª posição no Brasileirão, enquanto o Alvinegro abre a zona de rebaixamento em 17º. O Corinthians anunciou ontem a saída do médico Júlio Stancati. O profissional trabalhou por 15 anos no clube. Júlio Stancati deixa o Corinthians uma semana depois da demissão do preparador físico Flávio de Oliveira. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. É aquilo, Carlão, que a gente já citava. Já
há mudanças no departamento de preparação física, agora no departamento médico. O Corinthians está dando a chave para Vanderlei Luxemburgo, Carlão. Talvez é aquela situação assim, é o desespero, né? Então você pega em fio desencapado e o cenário do Corinthians é um cenário muito ruim. É claro que outras equipes não passam por um bom momento, tal, mas quando você pega aqui o Campeonato Brasileiro, na classificação, um time que pode ali brigar com o Corinthians para escapar do rebaixamento é o Goiás. E o Goiás é chatinho, né? Principalmente joga lá na Serrinha e tal. Mas o Vasco, mesmo na 16ª colocação, está num processo de reestruturação, mas eu acho que não vai ficar ali para cair, sabe? O Bahia tá bem administrado, então o Corinthians tem que tomar cuidado. O Corinthians tem que tomar muito cuidado, não só pelo time, que é um time envelhecido, mas o extracampo, porque time grande, quando o extracampo começa a atrapalhar, o ambiente político do Corinthians é muito conturbado, isso afeta o vestiário. E o final da história a gente já sabe no que pode dar. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, o momento requer atenção. Ô, Júlio Nascimento, o Santos, a gente brincou no final da semana passada, que já tá na versão, sei lá, 8.025 dos meninos da Vila, né? Acho que passa muito por esses meninos de novo, o Santos melhorar nesse ano, porque a expectativa era muito esquisita no início do ano e parece que isso vem mudando, hein, Julião? Até nós comentávamos no domingo, viu, Pio? Durante a transmissão, né? O Fábio estava acompanhando o jogo do Santos com o Vasco, e aí, mais uma vez, David Washington, né? Indo à rede, marcando. Já são 2 gols aí consecutivos com a camisa do Santos. Impressionante como o Peixe tem uma facilidade em revelar os jogadores que dão resultado, né, Pio? Se a gente pegar o Marcos Leonardo, o próprio Ângelo, que apesar de viver altos e baixos, é um jogador muito novo, de muito talento, né? Então, o caminho do Peixe é esse. Até como uma forma, né, Pio, de lidar com as administrações ruins desde o Laor, né? O Santos sofreu demais com algumas administrações, entrou em dívidas grandes, então não consegue montar um time competitivo através do mercado. Aposta tudo na base e tem que agradecer por ter uma água realmente muito especial que revela cada vez mais talentos, né, Pio? Não tenha dúvida disso. Allianz Parque cheinho amanhã, Fábio Scheibe? Provavelmente, né? Jogão contra o Fortaleza. Fortaleza é um adversário temido agora aí pelos bons trabalhos que tá desenvolvendo. Vojvoda, né? À frente do time. É um jogo complicado pro Palmeiras amanhã. O Palmeiras vem dessa maratona aí que todos os times estão sofrendo também, mas um jogo complicado amanhã, vai sentir bastante, só que conta com a volta de 2 titulares que não jogaram contra o Bragantino, Piquerez e Zé Rafael, que fazem bastante diferença. É um jogo bem difícil amanhã, hein? E quem tem moral tem, né, Lupe? A gente falava do Alex, que precisava, sei lá, se preparar um pouco melhor e tal, foi pra base do São Paulo, foi demitido, aí foi pro Avaí, não rolou, foi demitido. Ele está fazendo estágio com Abel Ferreira no Palmeiras. E ele sabe, ele conhece, né? Ele foi um craque de bola, na minha opinião, foi um dos melhores que vi jogar. Porque acompanhei praticamente toda a trajetória do Alex, principalmente quando ele teve uma passagem vitoriosa tanto no Palmeiras quanto no Cruzeiro também. Claro. E no Fenerbahçe. Então, o Alex ele vai estar ao lado de um dos maiores treinadores. No Fenerbahçe, pô. Exatamente. O que é o Abel, dentro de um clube que respeita e muito a história do Alex. Então, é aquilo, né, Pio? Às vezes a gente, na nossa caminhada da vida, a gente precisa dar um passo para trás para pensar em dar 2 para frente no futuro. O Alex até tinha uma boa visibilidade no São Paulo, foi pro Avaí, mas não conseguiu. Quem sabe agora, com essa experiência que ele vai adquirir ao lado do Abel e de toda a comissão técnica do Palmeiras, ele pode aí desenvolver o seu trabalho como treinador no futuro breve. Repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 16 de maio de 2023. O relatório das novas regras fiscais determina que, no caso de descumprimento pelo governo das metas previstas no projeto, o Bolsa Família não poderá ter aumento real, o que significa acima da inflação. Isso ocorre porque, de acordo com as normas, não será possível adotar qualquer medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima do IPCA. Esse é um dos gatilhos para reequilibrar as contas públicas. O texto foi fechado na segunda-feira pelo relator Cláudio Cajado, após uma série de reuniões com parlamentares e integrantes da equipe econômica. O governo enviou ao Senado a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a diretoria de política monetária do Banco Central. Ele é considerado o braço direito do ministro Fernando Haddad. O Planalto também mandou a indicação do servidor do BC, Ailton Aquino dos Santos, para o cargo de diretor de fiscalização da instituição financeira. A informação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O ex-jogador Jorge Valdívia recebeu alta de um hospital psiquiátrico em Santiago, no Chile. O ídolo do Palmeiras tinha sido internado na sexta-feira, depois de apresentar uma crise de pânico, segundo o jornal chileno La Hora. A publicação informou que o ex-jogador teve um problema mental associado a crises repentinas de ansiedade aguda, além de sintomas físicos e emocionais. Cientistas anunciaram a descoberta de vapor d'água ao redor de um cometa no cinturão principal de asteroides, que é um conjunto de milhões de rochas espaciais entre as órbitas de Marte e Júpiter. O achado inédito é fruto de observações do supertelescópio James Webb. A descoberta é importante para o estudo da origem da água na Terra. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, participações aqui no WhatsApp da CBN Campinas. O Edson Baixo tá dizendo: bom dia a todos do programa. Não é que os clubes não gostam da imprensa, eles têm medo de não saberem responder as perguntas ou expor algo errado. Os clubes não são obrigados a... Eu falo isso, quando você faz uma pergunta, por exemplo, para um jogador, ele não tem a obrigação de responder. Ele pode falar assim, não quero responder sua pergunta. Tá tudo ok. Educadamente, Educadamente se ele fala okay. assim, olha, desculpa, esse assunto eu não quero Beleza. comentar. Acabou, ele tem todo o direito dele. Bom dia, amigos. O garoto do shopping, que tem o menino do Rio e tem o garoto do shopping. O garoto do shopping disse que as dúvidas na macaca são Eliel e Edson. O Pablo Diego, então, está recuperado, Antônio? É uma situação que a gente também vai aguardar. Eu tinha, na verdade, esquecido o Pablo Diego. Foi sincero. Sincerão, coisa Não, linda. eu gostei demais. É o inimigo do gol? Na Série A2 ele anda brigado, né? Na Série A2 ele fez amizade. Na Série B ele já guardou um, pô, lá em Chapecó. No rebote do Elvis. É verdade. Né? Pô, tá sendo injusto com o Pablo. Não, mas quem fala isso é o pessoal lá de Goiânia. Tá, achei que era você. O Emerson Santana tá mandando bom dia aqui pra gente. O Cris Salvione.
Bom dia, Pio. Esse menino do Santos tem nome bem balanceado. David, o homem que perdia gols inacreditáveis. E o Washington, o homem de pontaria afinada. É verdade, né? Cara, mas o David, o pessoal é é injusto, artilheiro, ele errou um marcou gol, gol, mas, pô, mas era artilheiro, no né? Cruzeiro, O cara marcava injusto. gol pra caramba. Quem que é? O Cris? Foi o Cris? É o Cris. Pô, Cris, injusto com o David. Ele perdeu um gol que não que era ficou pra marcado. perder, mas, pô, eu te pergunto pro corintiano, pro santista, cruzeirense. Pô, o David foi bom. O flamenguista ele vai ficar com o do pé atrás, né? Fenerbahçe. Pô. Bom jogador. Isso aí acontece, perder gol, pô. Você falou que a gente tem que dar um passo atrás pra depois dar outros na frente. Né? O Cris falou assim: Lupe, a gente tem que dar 2 passos pra trás pra pegar impulso na voadora. Exatamente. Essa. Dependendo do alvo também, você pega mais impulso ainda. Mais impulso ainda, né? É mais ou menos por aí. E a mandante do clássico Derby 205 no próximo domingo, 18 horas. A nossa transmissão, gente, a abertura logo depois do primeiro tempo de Flamengo e Corinthians, ali por volta das 10:05, já a abertura da transmissão. Toda a equipe da CBN Campinas trabalhando nesse derby, narração de Carlos Cabela, Gabi Castro e Carlão de Freitas nos comentários, Adriano Almeida e Antônio Lupe lá no gramado do Majestoso, trazendo todas as informações ali de pertinho, onde tudo acontece, ancoragem de Eliel Almeida, estarei no meio do povo. Eu vou que pro coisa povo. linda. Vou pro povo. Nos braços do Nos povo. braços do povo. Estarei na arquibancada do Moisés Lucarelli e com o Fábio Muito bem Scheibe. recebido, cortejado. Não, com... esse é Rafael Eu Pio. vou falar pra você. Com o Fábio Scheibe aqui nos estúdios na retaguarda, enfim, toda a equipe da CBN Campinas trabalhando nesse derby, viu, Antônio Lupe? E os ingressos já estarão à disposição em breve para o torcedor da Ponte Preta, né? Por causa de uma determinação do Ministério Público, o clássico entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta com torcida única. Como esse jogo acontece no Moisés Lucarelli, apenas com os torcedores da Ponte Preta. A partir de amanhã, quarta-feira, dia 17, os ingressos estarão à disposição, tanto nas bilheterias quanto na venda online, através do site pontepreta.futebolcard.com. Para evitar filas, você pode garantir o seu ingresso através da venda da compra online. Mas se você é aquele torcedor um pouco mais tradicional, mais raiz e quer comprar o seu ingresso físico na bilheteria, elas vão funcionar a partir de amanhã, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Então anote aí, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, a bilheteria que começa a vender os ingressos a partir de amanhã, quarta-feira, lembrando, um ingresso por CPF. Preço dos ingressos: arquibancada geral, R$20 a inteira e R$10 a meia. Já o setor VIP, R$40 a inteira e R$20 a meia entrada. Para você que é sócio torcedor da Ponte Preta, você precisa retirar o seu ingresso na sala do TC10+. Hoje, terça-feira, das 7 até as 9 horas da noite, das 7 da manhã até as 9 da noite. Na quinta e na sexta, amanhã não, quinta e sexta, das 7 da manhã às 9 horas da noite, na sexta, das 7 ao meio-dia. Então, todo o planejamento, a organização de venda de ingressos, expectativa de casa cheia, assim como aconteceu ano passado. Manutenção dos preços. Então, assim, a Ponte não divulgou aí a carga máxima, mas como o setor visitante estará sem a presença do torcedor do Guarani por conta dessa proibição, acredito que vai ficar muito semelhante àquilo que foi feito na final da Série A2, o espaço destinado ali ao torcedor da Ponte Preta também no setor visitante. Expectativa de casa cheia, é clássico, é derby, só que o momento da Ponte é de muita tensão, até por conta desse começo ruim, tá na zona do rebaixamento, vem de derrota para o Londrina fora de casa. Em relação às dúvidas, tem Edson, tem Eliel, tem Pablo Diego, só que por outro lado, tem a volta do Amaral, tem a volta do Gé e o Felipinho tá suspenso porque foi expulso contra o time paranaense. Elenco já trabalhou hoje de manhã, retornou de Londrina ontem, se não me engano, de madrugada, e hoje já começou a preparação então para o clássico contra o Guarani, domingo, 6 horas da noite, Rafael. Elvis e mais 10, Lupe? Elvis e mais 10. Elvis e mais 10, né? Elvis, Matheus Jesus e mais 9. E mais 9. Elvis, Matheus Jesus, Kaique França e mais 8. Elvis, Fábio Sanches, Arthur.
Ah, não tá tão difícil vai- assim. Você e vai pega daqui Kaique a pouco França. mais 2. Kaique É. França, se não tiver nenhum problema. Sim. Kaique França, Luiz Felipe. Uhum. Fábio Sanches e Matheus. Mateusão. Amaral, Leonaldi. Elvis, Matheus Jesus. Pablo Diego e Gé. Pablo Diego e Gé ou Arthur, Dudu na, e Gé. Arthur na esquerda. Arthur Não, na se esquerda. se todo mundo estiver 100% ou em condições de jogo, é essa escalação. É isso aí. É a final da Série 2. É, É o a que a final Ponte disso. tem de melhor. Mas eu acho que não sei não do Pode ser Pablo uma Diego, né? surpresa, né? Apesar... Mas quem que não tem uma surpresa nesse elenco? Então, né? mas apesar que o Felipe, ele gosta de um time mais retraído, com 3 volantes. Não sei, o Ramon Carvalho tá bem? Tá à disposição. Então, né? ele pode abrir mão de um jogador mais ofensivo e colocar o Ramon para fazer um tripé e deixar o Elvis liberado. Aí eu te pergunto, Carlão de Freitas, pode, mas deve? Ah, pior, eu acho a Ponte está no momento em que mesmo esse time tendo sido vitorioso na Série A2, mas na Série B é um time que não é confiável. E prova disso é a maneira como a equipe está sendo escalada. E por ser um derby, e a primeira, vamos esquecer um pouco o campeonato, o importante num derby para os dois é não perder. Né? A necessidade da Ponte é de vitória, mas pensando só no clássico, não perder já é algo importante para continuar o trabalho. Tortuoso, complicado, sim, mas não perder para o rival já é algo importante. O Guarani, ele tem um estilo de jogo parecido com o da Ponte. O Guarani gosta de jogar com a linha baixa, assim como a Ponte Preta. Só que o Guarani hoje, ele tá no momento mais organizado e o ataque do Guarani é melhor. Com o Regis, com o Derek, com o Bruninho e o Bruno José. Né? São jogadores de velocidade, jogadores que se encaixam nesse esquema de contragolpe. A Ponte tem um esquema semelhante, só que o ataque ainda não funcionou. Pablo Diego pouco jogou, o Gé tá sem confiança, o Elvis também pouco ajuda nesta Série B, não passa por um bom momento. Então, da defesa até o meio-campo, a parte defensiva do meio-campo, os dois são iguais. Os dois são iguais, Ponte e Guarani. Agora, o ataque do Guarani hoje é um ataque mais eficiente. E o sistema de jogo é parecido. Bruno Pivetti gosta de um esquema mais defensivo. Nossa, como tem Bruno, hein? Bruninho, Nossa Bruno senhora, José, e Matheus, Bruno então, Mendes, pelo amor de Deus. Bruno Mendes, Bruno Pivetti. Então são dois times parecidos na ideia de jogo, só que com o Guarani mais efetivo hoje. Ofensivamente, o Guarani tá melhor organizado, melhor encaixado, por isso que para esse jogo, mais pra frente a gente vai falar em favoritismo, mas o Guarani está mais organizado que a Ponte. Se fosse falar, quem está mais próximo da vitória? É muito equilibrado, mas pelo que o Guarani tem mostrado, a organização tática e a Ponte, o Guarani tem mais possibilidades de vencer o jogo. O Fábio Chaib falou de surpresa. Eu arriscaria uma surpresa de derby, quer dizer, pensando no estilo de jogo do Felipe, acho que não. Na Ponte eu penso em duas mas surpresas. Mas o Mailton seria uma surpresa na lateral direita. Jogou bem contra ele fez o gol contra o Londrina, Botafogo, né? Mas eu penso em... Pode ser essa. Então na Ponte eu coloco 3 surpresas. O Mailton, o Ramon e o Dudu. Tá. E o Dudu jogou, né? Contra o Londrina. Jogou. O Guarani, cara, sinceramente, mesmo se o Bruno Mendes recuperar, o Derek tá voando. Eu acho que o Guarani vai com o que tem jogado. É isso que eu ia, até antes da sua opinião, Fábio Chaib, é isso que eu ia te perguntar, Júlio Nascimento, só dando um spoiler rápido sobre o seu boletim de daqui a pouco. O Bruno Mendes recuperado, pelo nome, por ser Bruno Mendes, ele vai pro jogo de qualquer forma ou isso não está relacionado, o fato dele estar recuperado e ter que ir pro jogo? Pio, eu diria que sim. Apesar de boa parte da torcida do Guarani entender que o Derek está no melhor momento, porque tem essa questão física do Bruno Mendes, o Bruno Pivetti ele foi muito claro no critério adotado por ele nesta Série B. Quando o Matheus Barbosa voltou, mesmo com a torcida querendo o Alvarinho como titular ali no meio-campo, o Matheus Barbosa foi titular. Quando o Tony voltou na última rodada, mesmo alguns entendendo que o Pegorari tinha ido muito bem nos jogos que ele foi acionado, apesar dos resultados negativos, o Tony voltou à condição de titular e até jogou bem, né? No último jogo. Então, o Bruno Pivetti tem repetido isso. Sempre que um titular se machuca, quando este jogador volta, independente do momento do reserva ou de quem o substituiu, o titular fica com a posição. Então, acredito que se o Bruno Mendes estiver em condições, e essa é a grande dúvida, ele será titular no derby, Pio. Eu também tenho essa impressão. E aí, Fabião? Não, o Carlão tinha falado sobre o jogo, um empate para a Ponte não acaba sendo tão ruim, mas no final das contas a Ponte Preta vai ficar
Eu tô batendo nessa tecla porque eu... Não, é um filme semelhante ao que foi Corinthians Lá e São embaixo, Paulo. Para o campeonato é péssimo. A Ponte ela precisa então, vencer. Não, Agora, e se também- levarmos em conta, como pro Corinthians, o resultado contra o São Paulo foi ruim. Não, mas eu tô... Só que manteve o tabu e tal. A Ponte eu vejo dessa maneira contra Mas o a Guarani. Ponte, lógico, tem que ter vitória, mas o empate vai manter a mesma situação que tá. A Ponte com o mesmo técnico, com o mesmo Vai, empurrando com a barriga. É aquela coisa. Tem que o ser um clássico, marco, o entendeu? clássico é um campeonato. É. O campeonato do derby permite o empate. Ou Por quê? ganha e assume de vez Claro. isso, ou perde Sim, e já mas, muda. por exemplo, o campeonato do derby, e o panorama é igualzinho São Paulo e Corinthians. O panorama do derby, vamos esquecer a Série B. O empate pra Ponte é bom. Por quê? Ela não perde pro rival, permanece um clima turbulento, mas não perdeu pro Sim. Guarani, já é uma grande coisa, porque hoje o Guarani vive um momento melhor, e ela mantém um tabu de 2009 para 14 anos, né? Ela mantém um tabu de 14 anos sem perder pro Guarani. Pronto, panorama do derby. Agora, em termos de campeonato, Dia eu a tô com você. dia, Para o é. campeonato Para é o dia a péssimo dia pra da Ponte É. Preta também, a Ponte Preta É. tem que tomar uma... Porque aí já entra a questão iniciativa. pontos em casa, né? A Ponte Isso, Preta, ela isso. tem uma derrota pro Criciúma, ela tem uma vitória contra o Botafogo e tem um empate contra o Ceará. É. Então ela já tem 9 pontos disputados em casa. Ela ganhou? 5. Não, 4. 2 empates e uma vitória, Não. não é? Que ela tem. Ela perdeu pro Criciúma, Perdeu ganhou pro Criciúma do Botafogo e empatou com o Ceará. Então ela tem 4 pontos em 9. Isso. E aí ela vai pro seu quarto jogo, ou Aí seja, ela vai pra seria 12. 4 pontos em 12 seria muito Isso. ruim. E toda vez tá 5, saindo... né? 5 em 12. É, e se ela empata, Se ela 5 empata. em 12. E toda vez é. tá saindo, tá tomando ferro. Só, Não, né? não dá. Não dá. O Gustavo lembra que o bom de derby é que sempre os salários são quitados, tanto no Isso é Guarani vergonha. quanto na Ponte. É vergonha. Eu acho vergonha, cara. Eu também Pô, atrasa o salário da rapaziada, na Aí no semana derby do derby paga. paga. É, Pelo achou amor de dinheiro. Deus, de- velho. Significa que se não tivesse o derby, não Poxa, tinha dinheiro. é um desrespeito, é meio sabe? complicado. Antes do intervalo e de falarmos do Guarani, o Fábio Scheib, o Fernando da Vila Industrial, ele manda uma mensagem aqui, um link do GE, inclusive, que fez uma matéria hoje, e sensacional, né? Falando do reencontro de Ganso com o Sampaoli, Sim, que foram desafetos lá no Sevilha. exatamente. Eu vou falar pra você, eu sou muito mais Ganso nesse confronto, Nossa, viu? eu sou Ah, suspeito. O Sampaoli sempre tem alguma coisa com o jogador, sempre tem alguma coisa. Ele deixa algum rastro nos clubes, alguma polêmica, alguma coisa que acaba criando um atrito entre jogadores e tal. E realmente, o Ganso não engoliu essa história lá do Sevilha, ele tem muita bronca do Sampaoli, que o Sampaoli, como fez, por exemplo, no Santos, quando dispensou o Vanderlei, lembra disso? Sim. Para contratar outro goleiro, daí acabou indo embora. O Ganso ficou muito na bronca e pode ser um jogo para esse reencontro aí, para poder o Ganso mostrar o seu valor pro Sampaoli. O Sampaoli que ainda não pegou no Breu, né? E no domingo, no sábado, você viu o que ele fez, né? Nossa, 5 substituições no Nossa intervalo, você viu isso, senhora. Lupe? Eu não vi, rapaz. O que aconteceu? Fato Nossa. raro no futebol. Você tá 5 no cinco intervalo. 5 no intervalo, inclusive o goleiro. Você tá brincando? 5 substituições. Como é que pode? Então você diria que o Ganso tá engasgado. O Ganso tá engasgado. Cara, se o Fernando Lázaro faz isso, meu Deus do céu. Ô, Lupe, Pô, cara, Antônio Lupe não tem a menor. o Ganso tá engasgado, cara. Ai, Lupe. Como seria o Ganso engasgado, Lupe? Ah, tem que chamar o veterinário, né? É, perigoso, pô. Coitado. Fabião, tem questão de mando? Não. Não tem, né? Não tem mando. A eu Copa do digo Brasil em já termo- não tem. Mas eu digo em gol termos pra de divisão torcida. torcida, né? Não, eu digo Não, em termos eles de já torcida. fizeram um acordo dividido. Meio a meio os dois meio, jogos. Ah, Perfeito. Intervalo, daqui a Diferentemente. pouco a gente fala do Bugrão. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas.
A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze e 54 e informações do Guarani, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio. Aliás, já que a gente vai falar bastante, né, sobre time provável, né, durante a semana, o Guarani que vem aí de uma vitória, conseguiu um resultado importante para chegar com confiança no derby. A briga do Bugre neste momento é pelo G4. Vamos com a informação que envolve o Diego Porfírio, né? Eu até comentava aqui na redação, viu, Pio? Que bom não, né? No caso é uma notícia ruim, mas gera um alívio que a fonte e as investigações estão sendo diretamente de Curitiba, né? O repórter é o Rogério Scarione. Ele é setorista do Curitiba, trabalha na Jovem Pan News de Curitiba, porque se tratando de semana de derby, se essa notícia sai daqui, você já sabe como é, né? Não, porque semana de derby, tumultuando ambiente, coisa e tal, mas é uma notícia que passa por esses limites do clássico, e na verdade o caso do Diego Porfírio vem sendo acompanhado pelo menos há 10 dias pela imprensa de Curitiba, porque a crise no Curitiba é maior por conta do número de jogadores envolvidos, inclusive o Aleph Manga. Então a informação do Rogério, que o Diego Porfírio, que está no Guarani, será investigado na fase 3 da Operação Penalidade Máxima no Ministério Público por aliciar ex-companheiros do Curitiba, além de, supostamente, ter recebido dinheiro para ser advertido com cartão amarelo na partida contra o América Mineiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nessa investigação, o Ministério Público já tem em mãos prints de conversas com o Diego Porfírio e apostadores, e agora certamente o jogador será intimado aí a depor, a dar esclarecimentos e a versão dele. O Guarani já pediu também informações ao Ministério Público para saber como lidar com a situação do Diego Porfírio. O fato é que ele voltaria ao time na semana passada de acordo com a programação divulgada pelo próprio Guarani, e depois, antes do jogo contra a equipe do Sampaio, o Guarani informou que ele estava fora do jogo por desconforto muscular. Então esse desconforto aí já dura quase 3 semanas, né? E o Diego Porfírio aí segue com essa situação indefinida na semana do derby. Pio, será algo certamente para a gente acompanhar de perto. Lembrando, o jogador será investigado. Não é ainda uma denúncia. O Ministério Público, na fase 3, vai apurar detalhadamente qual é a participação do Diego Porfírio e se ela existe. Então, claro que a gente toma cuidado também para não acusar aqui o Diego Porfírio, porque esse papel ele tem que ser do Ministério Público de indicar o nível de participação do jogador, e o Guarani aguarda esse posicionamento do Ministério Público. Pio. A gente comentou, Carlão, sobre o clima lá no Santos no dia seguinte ao caso Eduardo Bauerman. Só que o Bauerman, ele é titular, ele está há muito tempo lá na Vila Belmiro, ele já existe uma ligação muito forte, né, com o elenco. Acho que não é o mesmo caso do Porfírio. O Porfírio chegou agora e tal. Acho que isso não impactaria no elenco em relação a derby, né?
acho que na hora que a bola rola, Pio, é difícil impactar. Pode impactar assim, o dia a dia, a conversa, a resenha, o Porfírio, né? Como no caso do Bauman, tá lá, tem amigos e tal. Mas, por exemplo, dentro de campo para o Santos, o Odair Helman disse, o vestiário ficou conturbado, não. Caiu, né? Ficou triste. Sim. Mas a resposta foi imediata contra o Bahia, né? O Santos aplicou um resultado importante, depois foi para a Copa do Brasil, foi para o Brasileirão contra o Vasco e venceu também. Eu acho que em termos de produção dentro do campo, no dia de jogo, acho que isso não tem nenhum impacto. Tem impacto assim, um amigo dele fala, pô, caramba, você sente, isso sente, logicamente, mas em termos de produção para o jogo, até na preparação de treino, eu creio que não. Time, Julião? Eu acredito em poucas mudanças em relação ao último jogo, né? A volta do Henderson é uma mudança certa e aí fica a dúvida do Bruno Mendes. Se o Bruno Mendes estiver em condições aptas, ele entra no ataque. Se não, o Derek será mantido. No restante, eu acho que o Guarani vai mexer em nada. Só o Henderson mesmo voltando na vaga do Matheus Bueno aí, no meio-campo do técnico Bruno Pivetti, viu, Pio? Até porque é o que você tem dito. Tá mais organizado, né? Tá mais organizado. O Guarani, os números mostram, o Guarani tá bem organizado. Tem torcedor que fala, poxa, mas contra o Sampaio caiu muito de produção, mas entende-se também, 2-0, a maratona de jogos, o Sampaio Corrêa é uma equipe frágil. Então, já o Guarani, as circunstâncias da partida, elas foram favoráveis para o Guarani entrar numa zona de conforto. Então, eu entendi, assim, a queda de nível do Guarani. Agora, num jogo contra a Ponte, meu Deus do céu, a intensidade vai lá em cima. O Guarani tem como característica iniciar bem as partidas e pode ser uma arma letal para o Guarani no derby, né? A se aproveitar desse momento conturbado que vive a Ponte, o torcedor aflito, o torcedor nervoso. Então, é uma arma, sim, para o Guarani usar diante da Ponte lá no Moisés Lucarelli. Com relação à escalação, eu tô com o Júlio. Dificilmente ele vai mudar, apenas aí a volta, a mudança no meio campo, mas o Derek acho que permanece. Nós falávamos aqui, a emoção e a razão manda o Derek permanecer, a emoção o Bruno Mendes, é da base e tal. Mas vai Derek, pra fechar. Caraca. Meus amigos! Vamos chamar. Para de falar, pô! Até às 4 tem Arena CBN com ele, Almeida. Tchau, gente! Repórter CBN.